Bom dia, caros alunos dos sextos e dos sétimos anos. Mais uma vez aqui numa aula de História com o seu professor Lastânio Souza, certo? Tentando dinamizar nossos estudos nesse período de pandemia, nesse período em que, exatamente nesse momento de 11 de março de 2021, passamos pelo nosso pior momento, né? Do período pandêmico. Queria desejar, antes de mais nada, a todos sorte, juízo e cuidado, porque ao contrário da vez anterior, certo? Dessa vez a pandemia está pegando muitos crianças e adultos naquela média de idade entre 25 e 45 anos, 25 e 50 anos. Tenham cuidado, se preservem, fiquem em casa, não saiam por motivo fútil nenhum, nem conscientizem os pais de vocês em todos os aspectos. Logo me desculpando aqui pelo áudio que está tendo uma construção aqui rapidinho aqui no condomínio que eu moro, nós não temos estúdio, certo? E alguns barulhos, vocês relevem alguns barulhos que possam vir a ocorrer. O tema de hoje que a gente vai trabalhar, pessoal, é um tema muito importante, já seguindo aquela orientação que nós tínhamos passado durante esse período, né? Durante esse período, né? Nós já fizemos a composição da história, a construção da história em si, nós já trabalhamos a leitura de documentos visuais, nós tivemos uma aula só sobre leitura de documentos visuais e estamos aqui, elaboramos também uma aula sobre leitura de textos e hoje nós vamos fazer, caso dê certo, né, a leitura de mapas históricos. Mas por que a leitura de mapas históricos? Por que é importante a gente fazer essa leitura? Eu vou deixar alguns elementos que é constitutivo da leitura de mapas históricos para vocês, pessoal, e indicar o link de um colega meu, professor Luiz Ferreira, certo? Que também confeccionou um vídeo no YouTube muito interessante e que para nós que vamos trabalhar a leitura de mapas históricos, os primeiros 15 minutos desse vídeo, que eu vou colocar no link de vocês, colocar as informações diretas para vocês e vou colocar o estudo direto relacionado a esses links, né? No primeiro momento, né, sobre a leitura dos mapas geográficos, como vocês podem perceber, o mapa é muito ligado à geografia, mas nós também temos que entender que a interdisciplinaridade entre geografia e história ela é fundamental para a compreensão de diversos acontecimentos históricos, diversos fatos que ocorreram durante os tempos e que aquele mapa vai servir como o grande balizador, o grande elemento que vai compor o entendimento daquele processo histórico, certo? E a gente tem que trabalhar algumas indagações, né? Nós sabemos que a cartografia, que é a ciência que estuda os mapas, muito ligada à geografia, como eu já falei, certo? Ela tem seus elementos. E a gente faz alguns questionamentos, algumas perguntas. Ela transpõe a realidade. Quem esteve no controle da cartografia, é importante que a gente saiba para quem ela serve, né? Para que serve um mapa? Né?
Para que eu vou utilizar um mapa, né? O que ela busca dizer, afirmar ou impor, né? Quais são as questões que são relevantes para você, certo? Para você estudar esse mapa, esse elemento de produção, certo? Que vão ser relevantes, especialmente os mapas para você. Como é que a gente pode, como é que a gente pode trabalhar essa questão do mapa, né? Do mapa em história. Quais elementos constitutivos que nos fazem trazer para a nossa realidade histórica, né? Nós sabemos que o uso da cartografia, ela é objetiva discutir a construção do espaço, né? Ela tem o seu viés histórico, certo? Mas ela vai muito além da questão geográfica. Ela discute a questão política, a questão social, a questão sociológica, a questão ecológica, certo? Os mapas hoje são fundamentais para determinar biomas e diversidades ecológicas, certo? Interagindo com a história, com a biologia, certo? Com as ciências humanas, por assim dizer, com a antropologia, com a sociologia, entre outros aspectos. E, na conjuntura atual, o mapa é um grande recurso didático, certo? Que ele vai interagir não somente com revistas, literatura, com música, cinema, cartografia, museus, entre outros, né? Na grande lógica da a construção da bibliografia do ensino da história, né? Ela necessita dessa ilustração do contexto espacial, certo? Em que nós estamos discutindo um tema. Como nós iremos discutir o Império Romano se nós não sabemos onde começou o Império Romano, na Península Itálica, certo? Como nós discutiremos as grandes navegações se nós não tivermos a realidade daquele período, se nós não tivermos a realidade daquele contexto histórico, daquele contexto social, daquele contexto político, certo? E os mapas, eles vêm como um grande suporte, como grande ferramenta para desenvolver tais processos. Seja, assim como na construção de mitos, de charges, de curta-metragens, certo? Que podem estar envolvidos no conhecimento histórico, esses mapas históricos também vão traçar uma realidade política, social e até econômica da época, certo? Até econômica, se a gente for parar para pensar numa leitura mais aprofundada, certo? A visão do mapa como uma ferramenta que busca aproximar da realidade em determinado contexto, em determinado espaço geográfico, ele evidencia em cada época uma narrativa diferente. Ele evidencia um pensamento diferenciado, certo? E esse passado ele vai se modificando de acordo com a intervenção do historiador. Nós vamos tendo novas visões, certo? Nós vamos ter novas visões da história a partir do momento que a história se desenvolve com o tempo, a partir do momento em que fatos históricos relacionados a determinados aspectos, certo? Venham corroborar com o processo, venham influenciar na mudança do pensamento histórico. E é fundamental que nós saibamos ter essa leitura de mapas para um fortalecimento desse contexto histórico, desse contexto do processo histórico. Vamos colocar um exemplo básico aqui, que a gente vai colocar no texto para vocês, em PDF, certo? O mapa do Brasil não é o mesmo, certo? Desde o descobrimento, né, desde a ocupação portuguesa, do espaço geográfico do que nós temos hoje como Brasil, o mapa do Brasil vem se desenvolvendo de acordo com
com a situação econômica, social, política, a mudança de governos, a mudança de sistemas governamentais. Por exemplo, o Brasil inicialmente era uma terra ocupada por indígenas, né? Esses indígenas não tinham essa lógica cartográfica, mas eles tinham o contexto cartográfico baseado na experiência, na memória de seus antepassados, as diversas rotas indígenas, né, que fizeram com que os portugueses viessem a desbravar o Brasil, eram constituídas de mapas cartográficos, vamos dizer assim, de mapas de memória, né, com destaque para elevações, para lagoas, para rios, certo? Para trincheiras que eram traçadas dentro da mata e eram passadas de pai para filho, né? Para dinamizar o processo de transporte, processo de caça, processo de agricultura em algumas regiões que facilitassem a leitura do território, mas de uma forma memorial. Com o mapa, não. Com o mapa, com o avanço dos mapas, essa representação simbólica, ela ficou dotada de um contexto mais visual, o que permitia que esse processo de construção, de construção do fato histórico, se propagasse com o tempo, se propagasse com os anos e se desenvolvesse a partir de então, certo? O que, o que nós queremos representar aqui é a importância da leitura dos mapas históricos para a compreensão e a contextualização do ensino de história em si, certo? Do aprendizado, porque, professor, por que que eu vou precisar saber ler um mapa? Para você se identificar, para você compreender aquilo que as informações textuais estão nos trazendo, aquilo que as informações os fatos históricos de uma fotografia, de uma determinada fotografia, de um determinado elemento, certo? Histórico, vai fazer, olha, ocorreu nessa região aqui, você vai falar sobre o mundo grego e não saber que o mundo grego se localizava no mar Mediterrâneo, certo? Não saber que existia o mar Egeu, não saber que ele era um território cercado de pequenas ilhas, pequenas e grandes ilhas, não saber que as cidades, estados, ateniense, espartana, tebana, entre outros, não saber onde é que ela é localizada no espaço geográfico da Grécia Antiga. É um dos elementos que a gente pode trazer uma nova visão, certo? Uma nova construção de pensamento para essa realidade. O que é que ocorre? Ocorre que o mapa ele vai servir de elemento fundamental para o crescimento, para a construção da dinamização do seu conhecimento. Você vai se localizar naquilo que você quer estudar, certo? Naquilo que você vai evidenciar enquanto estudo histórico. E ele, por si só, ele traz informações, evidências, fatos, memórias, lembranças que elas quando vão sendo trabalhadas ao longo do tempo histórico, ao longo do processo de evolução da história, eles vão modificando a partir da interpretação e do pensamento de cada realidade histórica construída, porque a história ela não é fixa, o pensamento histórico ele é mutável. O fato histórico ele é interpretado de várias maneiras. Hoje eu interpreto um fato histórico de uma maneira. Amanhã, outra pessoa vai verificar aquele fato histórico e vai perceber que aquilo vai se dinamizar ou não era aquilo que eu necessariamente pensava e vai construir uma história diferenciada, uma história baseada naquilo que eu informei, ela vai dar uma nova leitura histórica, por assim dizer. E mais uma vez, afirmando de antemão,
E a lógica cartográfica, a lógica dos mapas, ela é de fundamental importância para, para esse estudo, essa dinamização da história, servindo até como uma espécie de texto, certo? Como uma fonte, né? Como um argumento histórico, né? Onde tem que ter necessidade de situá-lo, de localizá-lo no tempo histórico e dentro do contexto discutido, certo? Ele tem que ter uma compreensão histórica e de mundo. Ele é constituído socialmente e é dotado de percepção. A gente tem que compreender que a construção de um mapa, por exemplo, se você construir um mapa do tesouro na sua casa, certo? Você vai analisar o contexto histórico, porque você está construindo esse mapa do tesouro, ou você quer construir, quer esconder uma coisa, você vai fazer um mapa de onde você está para que sua mãe não veja, ou para que seu pai não veja, para que seus irmãos não localizem, certo? E diante dessa leitura, você vai trazer elementos que ou facilitem a sua localização e não permita a localização por outras pessoas, ou então você vai distribuir esse conhecimento para todos os outros elementos que estão participando daquele momento, certo? Dessa maneira, pessoal, a representação cartográfica do mapa, certo? Como a representação de um determinado espaço geográfico, deve ser lida com a composição, como uma composição textual e de imagem, certo? Assim como a gente traçou aqui elementos para análise de imagem, né? Algumas sistemáticas para análise de imagens e gravuras e fotografias, é, pinturas, entre outros, assim como nós trabalhamos elementos para interpretação, compreensão e interpretação de textos, interpretação textuais, assim nós iremos trabalhar os procedimentos necessários para leitura efetivamente de mapas cartográficos, certo? Diante desse aspecto, nós temos que ter 7 elementos constitutivos desse procedimento necessário para a leitura de mapas, que são eles: leitura do título do mapa. É importante, todo mapa tem um título, certo? Onde está dizendo o que é que vai traçar. Por exemplo, o mapa das missões jesuíticas no Brasil, certo? Vai estar necessariamente em cima, legendado como nós iremos fazer, como nós iremos ver nos nossos exercícios, vai estar necessariamente legendado em cima, ou embaixo, ou do lado, certo? O título do mapa, que é o tema central daquele mapa, certo? Segundo aspecto, saiba onde e para que aquele mapa foi retratado. Quais são as partes do mundo, o continente que foi retratado, o país que foi retratado, as regiões, as localidades, certo? Qual cidade que ele está representando, qual reino que ele está representando, tá bom? É importantíssimo você identificar onde está localizado, se é na Ásia, se é na Europa, se é no continente americano, certo? É importante você identificar de antemão essa perspectiva, certo? Identifique, geralmente, no terceiro elemento, que é a identificação de oceanos, rios e mares, certo? Grandes lagos, você vai estar, essa composição, geralmente, nos mapas modernos, estarão em azul, mas necessariamente isso é de fácil identificação, certo? Em mapas históricos, entre outros. Certo? Identifique os córregos, os rios que vão percorrendo, faça uma leitura pormenorizada de todos esses elementos geográficos, hidrográficos, né? Hidrográfico vem de água, né? Quarto, verifique se há a representação de relevo de vegetação, né? Se existe elementos que caracterizem uma área de selva, se elementos que caracterizam uma montanha, uma cadeia de montanhas, se elementos que caracterizem um deserto,
certo? É muito importante a gente identificar esses elementos para a gente entender até como era a conjuntura de transporte, de viagem daquele período. Se a gente for parar para pensar, em alguns mapas do continente americano ou do continente africano, nós temos uma região muito desenvolvida no norte da África, né? Com algumas cidades como Cartago, como o Egito Antigo, né? Localizada naquela região do norte da África, Marrocos, entre outras cidades. Temos um imenso deserto do Saara, geralmente representado por rotas comerciais, e que trariam uma leitura de uma leitura de enfrentamento daquele período para chegar na região que nós conhecemos como o centro-africano, a região do Sahel, né? Uma região desenvolvida entre o norte da África e o centro da África, onde tinha no meio o deserto do Saara, o maior deserto do planeta. Certo? Verifique se há representações de cidades, de reinos, de impérios ou de uma outra divisão política no mapa. Dependendo do contexto, nós sempre trabalharemos com mapas, pessoal. Vamos para o Fundamental 1, mapas do Egito Antigo, da África Antiga, dos impérios romanos, do Império Grego, do Império Persa, dentre muitos outros impérios. No sétimo ano, nós trabalharemos os avanços pela Idade Média, o mapa principalmente da Europa, que foi dentro da história construída, certo? O eurocentrismo dominou durante esse período o cenário das informações em história, certo? Da história positivista, a Europa era como centro, o eurocentrismo, a Europa como centro da Terra, entendo, nesse período da Idade Média, até as grandes navegações, o que dominava era as construções, a condição partida da Europa, sendo que existiam outras lógicas históricas, como as dinastias chinesas, o Império Persa ainda não estava por declinar, existia o Império Otomano, existia o mundo árabe, certo? E existia o continente americano com seus diversos impérios, como vocês podem ver ou podem perceber com a chegada do elemento europeu no continente americano, disputando espaço com os diversos impérios que aqui existiam. No oitavo ano, vocês já vão trabalhar mais mapas da divisão do mundo, por assim dizer, porque já estavam todos localizados em seus devidos locais, certo? A constituição geopolítica mais acirrada em cima desses mapas, certo? A determinação dos espaços políticos como elemento primordial desse período, e no nono ano já é o período contemporâneo, em que vão ser delineados sociopoliticamente e economicamente, certo? Regiões sociopolíticas e geopolíticas e econômicas, e os espaços entre as diversas guerras que estiveram durante esse período contemporâneo, né, no nono ano, para vocês verem que a importância cartográfica, ou seja, a importância dos mapas no estudo não somente da história da geografia, não somente da geografia, mas também como economia política, entre outros aspectos, mas também no contexto histórico, ela é fundamental elemento de entendimento e de dinamização do nosso conhecimento. Dito isto, vamos lá, vou deixar aqui o link do professor Luiz Ferreira para vocês identificarem um pequeno retrospecto, uma pequena aula de geografia, certo? Uma pequena aula de geografia sobre cartografia, sobre mapas, né? Espero que vocês utilizem pelo menos os 15 minutos, são essenciais para nós entendermos a contextualização de um mapa cartográfico e jogá-los jogá-los para a história, certo? E nós deixaremos nossos links para nós efetuarmos nossas atividades semanais.
No mais, um grande abraço, um cheiro, um queijo, um caminhão carregado de caranguejo e fui!